até para gravar aqui agora. Precificar pelo Black Shows, uma opção, não é difícil. O que é difícil é você saber negociar ela sem perder sem deixar dinheiro na mesa, vamos dizer assim, né? Sem saber negociar essa opção próximo, o mais próximo possível do preço dela. Porque apesar de ter um valor ali do Black Show, você conseguir colocar uma ordem ali, eventualmente ter sucesso na negociação, muitas vezes a galera pega aquele valor do Black Shows e coloca direto nele lá. E aqui a gente já mostrou que não é bem por aí. Você vai colocar num valor acima do que seria a negociação com o Black Shows, você vai trabalhando aquele preço, no caso da venda, evidentemente, né? Se for comprar, você vai botar sempre abaixo para poder tentar pagar o menor preço possível. Aí você vai especulando com aquele book, vai identificar se naquele book ali você tem o elemento surpresa, que é um robô de negociação, se tem alguém ali manipulando aquele preço ou não, se existem ordens programadas ali naquela posição. Então você começa lá em cima, vai descendo, dependendo da quantidade de negócios, e aí você já consegue verificar de uma forma bastante eficaz, volto a lembrá-los, no opções.net, pega opções.net barra BOVA A129. Salvo engano, é esse o strike, né? Isso mesmo, Boa 129. Olha aqui. Tivemos negociação 6 de novembro, 7 de novembro, 8 de novembro, 11 de novembro, 12 de novembro. 5 dias de negociação, bem, com um volume aí, ó, de aproximadamente R$ 40.000 aí, vamos colocar na média aproximadamente, tá? Se vocês pegarem esses ativos imediatamente inferior e superior nos strikes, são americanas, né? Então você vai pegar os 128, você vai ver que com certeza você tem mais volume financeiro, muito mais, ó, certo? Muito mais. Negociações em poucos dias também, dias similares, mas o volume financeiro é maior. Obviamente também se explica em razão da própria distância desses strikes para o preço do ativo, né? E olha aqui também, ó, lá no dia 7 como são 1 milhão de reais aqui de volume financeiro nesse ativo, estava ali no 127, então 130, o 130 na realidade estava ali, tanto quanto distante, né? Essas negociações aqui, evidentemente, são muito maiores do que o que nós observamos nas operações na opção do 129. E por que que eu escolheria o 129, então? Porque eu sei que ela tem pouco negócio, mas tem negócio. Está próximo de um suporte, não, na verdade, de uma resistência aí, ok. Se subir, a gente tem tempo aí de manejar essa posição, caso necessário seja. E aqui, galera, eu vou saber o seguinte: nós temos uma amplitude de preço, podemos dizer assim, que extrapola um pouco a normalidade, né? A realidade do preço do ativo. Veja como essa posição ela pode ser vantajosa para quem sabe operar, mas ela também pode ser desvantajosa para quem não sabe o que está fazendo. Olha aqui, esse dia em que teve maior negociação, no dia 8 de novembro, temos algumas características interessantes aqui. Uma delas, volume financeiro em linha média com o que vem sendo negociado na maior parte dos dias. Então, termos de volume, tá legal, mas a quantidade, ó, foi bem maior, bem mais negócios aqui nessas operações. No entanto, o que mais vai chamar atenção para essas posições vai ser aqui, ó, preço de abertura, preço médio, último negócio e o preço máximo, certo? Isso aqui nós conseguimos identificar, por exemplo, um candle que é ligeiramente negativo, mas ele vai ser algo assim, ó, algo assim, certo? Ele vai ser algo assim, aproximadamente assim. Então nem tão, mas pode ser mais ou menos assim mesmo, tá? Vai ser aproximadamente assim. Por quê? Onde que vai o preço de abertura, pessoal? O preço de abertura vai aqui. Ó,
Abriu aqui. Abriu aonde? 124,81, tá? Fez a máxima onde? Aqui em cima. 124,88. Aí fez a mínima aonde? Qual foi o preço mínimo? Aqui, ó, 123,58. Então, vou botar aqui embaixo. 123,58. E aí nós tivemos o fechamento aqui no 124,50, tá? Talvez aqui a gente pudesse ter, de fato, um pavio um pouco maior aqui. Beleza? Então o corpo não foi tão grande, mas os pavios aqui estão razoáveis, tá? Bem razoáveis. E na prática a gente teve entre o preço de abertura e o fechamento uma diferença de apenas 30 centavos, certo? 29 centavos, né? Vou botar 30 arredondando mesmo. 30 centavos. 30 centavos de diferença entre a abertura e o fechamento. Então, é um ativo que, em termos do mínimo ao máximo, a gente tem 1,30, vai. 1,30 aproximadamente de amplitude aí de preço. Então, tecnicamente, essa opção que está, preste bem atenção nisso, pessoal. Essa opção que está no 129 de strike, 129 de strike, ela não perde e nem ganha essa amplitude aqui inteira, certo? Por quê? Porque ela no 129, o ativo trabalhando aqui nesse range de 123 com 124, essa opção ela é muito fora do dinheiro. É bem OTM, né? Se é bem OTM, ela não tem VI, correto? Só tem VE. Pura especulação e volatilidade precificando essa opção. Se fosse uma opção dentro do dinheiro, a gente até entenderia, né? Ter essa movimentação, mas fora do dinheiro, eu acho até uma movimentação muito acima, para um cenário de volatilidade implícita na casa dos 15% no máximo, tá? O que que é isso? Nós temos uma mínima no 1,52 e temos uma máxima no 2,27. Olha a amplitude de preço desta opção que se encontra bem fora do dinheiro, ou já se encontrava naquela ocasião. Provavelmente, nós tivemos aqui alguns erros importantes de precificação. Onde que eu consigo garantir isso em termos práticos, né? Em observação empírica aqui, e eu não consultei antes essa opção, estou olhando aqui agora com vocês. Aqui, ó, nós tivemos uma mínima em 1,52, tá? E uma máxima na casa dos 2,27. Foi o primeiro negócio, inclusive, beleza. O primeiro, né, o valor de Bova foi 124,81. O primeiro negócio, 2,27. Não quer dizer que tenha sido realizado esse negócio na abertura de Bova, tá? Que apesar de ter aberto aqui 124,81, pode ser que esse negócio tenha sido realizado nesse momento que estava no 123,58. Em todo caso, é uma precificação equivocada, né? Tanto o extremo do 2,27 quanto esse extremo aqui do 1,52, tá? Por quê? Ela não poderia ser tão barata assim, a ponto de estar custando 1,52, e nem tão cara. Haja visto que nos dias posteriores os ativos não ficou tão abaixo em termos de precificação, ó, continuou trabalhando em faixa de preço muito similar, e você não tem nem essa região dos 2,27 alcançado, e muito menos o 1,52. É óbvio que o 1,52 seria mais raro, porque a put não poderia desvalorizar tanto, né? Num cenário desse. Conseguem entender isso? O que que gera esse tipo de situação? Normalmente é falha de precificação, né? O que pode ser uma bela oportunidade, porque na opção americana
você não teria condições, muito provavelmente, dado a maior liquidez, maior volume de negócios, maior volume financeiro executado, consequentemente, menor spread no book. Você não teria como, no mesmo dia, eventualmente, vender a opção a 2,27 e comprar 1,52. Veja, aí já está ganhando aí 70 centavos. Olha que maravilha. Num dia, pô, é mais do que você ganharia muitas vezes no Strangle, dependendo da posição, em uma semana, dependendo do ativo, não é isso? Então, alguém falhou nesse negócio aí. Dá para fazer um estudo mais aprofundado e tentar identificar quem foi que cometeu esse erro, mas não é pauta para hoje. Conseguiram entender isso? Essa é uma vantagem Boletou, que a o Euro... boleto, O que foi? o boletou errado, né? Boletou, boletou errado. Pode ser. Aí a gente teria que olhar a quantidade boletada, né? E se for, geralmente, quando há um erro de boleto, geralmente, claro que pode, já aconteceram erros de boleta com um volume financeiro alto, mas geralmente é sempre pouca quantidade, é alguém Sim, aventureiro que nem sabe o que está fazendo direito, vai lá e boleta um preço muito errado. Pode acontecer uma boleta errada, mas às vezes é uma falha mesmo, o cara de precificação. O cara fala assim: tem muita gente que compra essas opções, principalmente em BOVA, pensando assim, ó, pode ser que caia muito o BOVA. É melhor eu ter umas puts aí dentro do dinheiro, né? Vamos tentar garantir ali. Vou comprar no 129. Aí o cara vai lá e compra ali, pensando numa coisa para 3, 4 meses, alguma coisa assim, né? Que eu estou falando da opção de janeiro e está em novembro. E essas negociações foram realizadas no início de novembro, tá? Então é razoável pensar isso daí. Só que muitas vezes, o que que é vantajoso? Por que é vantajoso fazer europeia? Por conta desse tipo de distorção que você não vai ter na americana. Então, a gente quer, na realidade, vender o mais caro possível e comprar o mais barato possível. Tá? E isso, as opções americanas dificilmente vão te oferecer oportunidade. Nas opções americanas, você vai ter que ficar esperando o teto desgastar. Né? As europeias não, dependendo do momento, às vezes você consegue um prêmio que você demoraria 20 dias para conseguir, você consegue bem mais rápido. Né? Então são ponderações interessantes a serem feitas. Tá bom? Depois a gente vai voltar a falar sobre essas questões, mas vamos colocar aqui, por exemplo, essa operação aí para rodar aqui, ó. Vamos botar aqui 1,65 para vender aqui. E aí vamos pegar as puts. Vamos fazer uma trava de baixa aqui do 123. Vamos ver. Preferencialmente, a outra coisa legal também é o formador de mercado, né? Isso facilita bastante também a nível de liquidez. Então vamos comprar o 122 e vamos opa, tentar 122. vender essa do 120. Acho que R$ 2 aqui pode ser já o suficiente, tá? Aqui daria 100, aqui tá sendo 1,46 com 1,52 dá realmente 1,49 aproximadamente. Pode tentar pegar aqui 1,48. E aqui dá 1,4 aproximadamente, né? Então vamos Você está lá. fazendo uma pence? Não, né? Você não está vendendo uma Tô call fazendo a fence, aham. da Vender uma fence. call para comprar uma trava de baixa, Ó, exatamente, tá? tá? No bolo. Entendi. Ó, Vamos tentar esse parâmetro aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para entendo. vocês. Vou botar no chat agora aqui, tá? Ó, vender a A129, comprar a M122 e vender a M120. Ah, Diogo, eu não tenho as calls longas. O que que eu posso fazer? Pode fazer só a trava, né? Pega lá e monta só a trava. Dá para fazer tudo aqui na estratégia com opções, colocar junto para executar. Como você pode colocar também uma e depois a outra, né? Não tem problema nenhum. Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa movimentação aqui, ó. Vocês podem Mas fazer. eu acabei de rolar. Hum, Eu tô com bova na minha longa, eu tô com duas vendidas, uma call e uma put. Será que eu desmonto? Na boa, não, mas pode. Faz só a trava, então. Faz só a trava. Depois da próxima rolagem você faz isso aqui.
Ou Deixa eu ver então se. vende um lotezinho a mais também, não tem problema não. Vou vender um lotinho a mais. Vamos sentir o frio na barriga. Isso. É comoção, se pode comoção, por que que você vai sem emoção? Depois de 2 anos eu tenho que fazer isso, né? Pois, vai com emoção. Dia 17 de janeiro, essa aqui, tá? Tá, 129. Você Vou colocou no exemplificar aqui 176. para quem vai fazer só a trava. É aqui, ó. 122 com 120, tá? Daí vai colocar aqui, ó, até melhorou um pouquinho, vai dar uns 52 aqui, mudem aqui para limite mercado, tá? Bota limite nos dois. Aqui você consegue controlar aqui, ó, bota um 51 aqui, põe um 10 aqui, ó. Dá 41 centavos, dá bacana, né? Depois que você descobriu que é 41, você pode voltar para o custo da operação regular aqui para 41 e botar para rodar lá a ordenzinha, tá? E aí vai de boa para execução, tá bem? E aí, se você quiser fazer tudo junto, colocar aqui, também dá. Só possivelmente vai demorar um pouquinho mais para executar isso aqui, que depende de uma liquidez que a gente ainda não tem. O book tá 20 com 1,76, né? Então, você pode pegar isso aqui, colocar, por exemplo,